Fala galerinha do canal da Cigar 019, estamos aqui de volta com mais um videocast, podcast, nosso Cigarcast aqui, para falarmos de um tema super interessante. Hoje abordaremos fábricas da Nicarágua e República Dominicana. Será que existem fábricas umas melhores que as outras, produzem mais que as outras, enfim? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, mas é claro, acomode-se em sua poltrona e vem com a gente porque vai ser sensacional. Diretor, sabe aquela vinheta? Agora é a hora dela, roda ela pra nós. Bom, vinheta rolada e estamos de volta na presença ilustríssima dos meus queridos Emanuel e Arthur, que eu me recuso sempre a pronunciar o sobrenome, que é bem complicado, viu, diretor? É um sobrenome importado. Menos. Tem sobrenome armênio pior. Armênio. Então, meu querido, bem-vindo mais uma vez. Obrigado pelo convite. Tamo junto, Arthurzinho. Thiago. Obrigado mais uma vez. Prazer estar aqui com você. Sempre um prazer é nosso de receber visitas ilustríssimas aqui em nosso canalzinho. Mas, vamos lá, assunto de hoje. A pauta de hoje será República Dominicana e Nicarágua. Mais uma vez, estamos lembrando vocês aqui que esse vídeo está sendo gravado antes da visita à Nicarágua, República Dominicana. Nós já fomos. Vamos à Nicarágua dessa vez, conhecer as fábricas, revisitar algumas que estivemos no ano passado. Então a expectativa está gigantesca. Na volta teremos conteúdo com o nosso querido Arthur aqui no nosso canal. Mas quero ver aqui com vocês. Existem aí para vocês alguma preferência de algum país? Qual que vocês gostam mais? Antes de entrarmos aqui em detalhes, comenta com a gente. Vamos ver. Dom Emanuel, meu querido. Prazer estar aqui novamente, Thiago. Obrigado pelo convite. Entre Dominicana e Nicarágua, eu acho que eu sou mais dominicano. Por quê? Dominicano. Interrogação. Cara, os charutos me agradam mais, o tabaco dominicano me agrada bastante também, sou muito fã também do país. E fui pra lá diversas vezes, tem um monte de carimbo vermelho lá no meu passaporte. Eu tenho que dizer que o meu também tá bem vermelhinho. Então, assim, gosto muito de Nicarágua, pelo amor de Deus, não tô falando que... Mas se for pra... Eu sou um pouquinho mais dominicano, pouquinho, não muito, mas um pouquinho. E você, Arthur? Se a gente falar de preferência de blends assim, eu sou dominicana também. Dentro desses anos aí de fumando charuto, eu tenho isso para mim claramente, que os blends de dominicana me agradam mais. É questão paladar, é pessoal, né? Não é nenhum comentário querendo citar a dominicana como um tabaco melhor, um charuto melhor. Mas é absolutamente gosto pessoal. Talvez um pouco pelo início da minha jornada no charuto, de ter começado na empresa que pela primeira vez trouxe Davidoff aqui para o Brasil. Então isso foi uma ligação importante também, tenho um carinho muito grande pela marca. Mas durante esses anos fumando, principalmente agora nos últimos anos que a gente teve a oportunidade aqui no Brasil de conhecer as principais marcas aqui, poder fumar Nicarágua, poder fumar Dominicana à vontade, né? A minha conclusão é que os blends de Dominicana me agradam mais. E para ir na contramão, estão fumando hoje 2 charutos nicaragüenses. Um para cada um aqui. Estamos fumando hoje aqui um Nub Camerun. É um charuto que eu estou revisitando. O que você quer, diretor? A outra mão. A outra mão, a mão direita. Então vamos na mão direita, que a mão esquerda treme, diretor, é isso? Parece que eu tomei uma cachaça já cedo, diretor, é isso, né? Então tá aqui o Nub Camerun. Fazia tempo que eu não degustava um desse aqui, vamos ver como ele vai se sair. E aí eu quero saber dos 100% dominicanos aqui, diretor. O que vocês acham dos Nubs? Comenta um pouquinho pra gente aqui. E hoje vamos fumar um desse pra ver qual é que é, né? Então tá muito gostoso. Tá muito gostoso esse Nub. Eu tive o prazer de estar aqui quando a gente lançou, né, no mercado o Nub. A gente fez um vídeo aqui, até eu acho que degustamos o Maduro, os 4 Nubs ao mesmo tempo. O Cut, enfim. Me agrada bastante, cara. A gente tá aqui com
com a representação aí da Oliva, que é uma das maiores marcas do mundo. É uma marca nicaragüense, uma das que mais me agrada. Sim. Gosto de várias outras da Nicarágua também. Mas aqui tem construção espetacular e tem também uma bitola diferenciada, que é o grande diferencial, né, dessa marca. Mas, cara, como o Arthur falou, eu também estou um pouco mais pro lado da República Dominicana. Mas Nicarágua tem fábricas gigantes, marcas gigantes aí que fazem um trabalho excelente, né? Excelente. Então, Oliva, Roya, Padron, AJ, Perdomo, tem muita coisa. Muita coisa. E você, meu querido Arthur? Eu acho o Nub interessante, além disso do que o Dom comentou. Eu digo que o Nub é um charuto bastante didático. Sim. Que você tem o mesmo blend e só a variação de capa. Então, para quem está querendo fazer um teste de aporte de sabor de um determinado tipo de capa, o Nub é uma bitola interessante para você experimentar isso. Sim, e eu jamais vou esquecer, inclusive aproveitando rapidamente, nessa gravação em questão que o Dom citou, estava o Robson aqui. Sim. E ele falou que ele consegue harmonizar charuto com charuto. Eu não vou lembrar qual, se for o Sunground com o Camerun, o Sunground com o Connecticut, eu não vou lembrar. Assista o vídeo lá depois. Ele falou, consegui harmonizar esses dois aqui, ó. Foi muito interessante essa experiência. Se você puder fazer, inclusive, faça, que é muito legal. E a bitola dele, que é, na minha opinião, muito simpática, né? Simpática. E às vezes engana um pouco. Ali na loja, muitas vezes o cliente fala... Eu vou pegar para fumar rápido, achando que ele vai fumar um Nub em 15, 20 minutos, né? 1h20. Esquece, né? E é legal porque essa bitola, ela virou referência. O 4x60 hoje, todo mundo chama a bitola do Nub. Sim. Né? Então tem várias outras marcas que produzem o 4x60 e fala, me vê a bitola do Nub ali. Então muita gente já passa a apelidar e o Nub foi quem praticamente inseriu essa bitola a primeira vez no mercado 4x60, enfim. A gente pode dizer que é a marca que virou nome de bitola. Exatamente. Então é muito interessante, se você puder ter essa experiência, pegar um de cada e acender os 4 ao mesmo tempo, cara, é uma experiência bem legal. Você vai se surpreender com tudo isso. Mas então, senhores, vamos lá. Hoje a gente tem a Nicarágua como a maior produtora de charutos do mundo. Mas para vocês, essa questão, quantidade absurda de opções, como funciona? Essa questão que hoje no Brasil a gente tem, como o Arthur falou, que a gente pode fumar o que quiser dessas marcas globais, tem vários exemplos aqui, que está presente no Brasil, como que isso impacta na degustação dos fumadores brasileiros, que ainda é um mercado bem jovem, né? Sim, eu acho que é legal, principalmente por questão de em primeiro lugar, de conhecimento, né? As pessoas poderem conhecer, degustar os charutos, e todas essas marcas trabalham com blends aí. Quando você trabalha com um blend, que nem aqui tem folha dos camarões, né? Então você tem infinitas possibilidades, né? Então quando a gente fala de Dominicana, existem pouquíssimos puros dominicanos. Sim. Né? E Nicarágua já tem mais, puro nicaragüense. Mas então, assim, sempre essa liberdade sempre me encantou muito. A liberdade de poder trabalhar com blends e os dois são os mais fortes no mercado americano. O mercado americano é o mercado mais forte de charuto do mundo. E aí a competição fica muito acirrada. Então, essas gigantes aí, eu acho que não é falar que eles estão brigando é errado. Eles estão sempre ali com novidades cada vez mais surpreendentes, cada vez com mais qualidade. Eu acho que quem ganha mesmo é o fumador, né? Exatamente. E para você, estão competindo, né? Não seria a briga, se é uma briga positiva comercial no sentido de disputar mercado com inovação, com blends diferentes, né? Em relação ao mercado brasileiro, eu vejo com muito bons olhos, e se essas marcas estão aqui é porque o nosso mercado está crescendo, está amadurecendo e está se abrindo para esses outros países, saindo um pouco daquele grupo, daquele tipo de fumador que só tinha o cubano como uma referência de bom charuto ou do melhor charuto. Essa questão do melhor, na minha opinião, é muito pessoal, né?
Mas a gente tem ainda hoje aqui muitos fumadores que são mais resistentes a fumar charutos de Dominicana e Nicarágua. Mas isso vem mudando, ao meu ver, muito rapidamente. E, mais uma vez, é maturidade no mercado. Se elas estão aqui é porque o nosso mercado está buscando isso e demandando isso. Não, com certeza. Eu vejo que o fumador brasileiro, os degustadores brasileiros, eles vêm amadurecendo, eles querem saber de onde vem, Sim. tempo de envelhecimento, qual tabaco tem nesse blend, para começar a entender e compreender os perfis de cada marca. Né? Você bem citou, é muito difícil a gente ter um puro dominicano, a gente vai ter um Opus X, que eu acho que é o mais icônico, que quando ele é lançado, as pessoas jamais serão produzidas capas na República Dominicana e tal. E houve essa questão toda, e houve um êxito, e o Opus X é um 100% dominicano. Não sei dizer se é o primeiro, acredito que é o primeiro. Sim, que foi o que faltava era a capa, né? Exatamente. E sempre teve essa fama de não ser um bom produtor de capa, a República Dominicana. E o Carlinhos, né? O Carlinhos. O Carlinhos, ele falou, então vamos ver se é isso mesmo. E foi lá e fez a capa. Sim. E é um charuto, assim, super aclamado, né? Sim. E a gente tem a Nicarágua com mais opções de 100% nicaragüense. A gente pode citar, por exemplo, a Royal da Nicarágua. Sim. Por exemplo, a linha Antônio, que é uma linha que eu gosto bastante, que é um 100% nicaragüense. E aí você começa a entender os perfis de cada um, como funciona essa questão dos blends 100% dominicano, 100% nicaragüense ou com outros países, porque, cara, quando falamos de República Dominicana e Nicarágua, o céu é o limite, né? Porque a possibilidade de se fazer blends com tabacos do mundo todo, eles fazem muito bem, né? Sim, com certeza. É interessante, né? A Nicarágua é um país tão pequeno e tem 4 microclimas ali muito conhecidos e muito bons e diferentes, né? Então é um país muito rico para fazer charuto, né? O terroir nicaragüense, ele proporciona uma liberdade até para fazer um puro. Sim. Porque tem ali Esteli, Jalapa, Condega, Metep, e deve ter... tem agora surgindo aí com mais intensidade Pueblo Nuevo. Então tem bastante regiões ainda a serem exploradas, porque até esse Pueblo Nuevo ele é muito explorado para café, até onde a gente conversou com o pessoal lá. Mas agora eles estão inserindo esse contexto do tabaco também, experimentando, porque tem muita indústria ali, cara. Sim. Tem muita indústria. Você vai para Esteli, a gente, no trajeto para as fábricas que nós vamos visitar, passa por várias outras, né? E ainda tem algumas marcas que vão começar a operação, como é o caso da Arturo Fuente, que vai ter um colosso lá na Nicarágua. Provavelmente ainda esse ano eles comecem a operação. Ainda é uma informação que pode ser que sim, pode ser que não. E tá todo mundo super preocupado na Nicarágua, porque mão de obra já falta, né? O êxodo nicaragüense, principalmente para os Estados Unidos, porque há incentivos do governo norte-americano para isso, mas eles estão extremamente preocupados porque já falta mão de obra, né? E aí vem o Arturo Fuente para compor esse conjunto de empresas ali, vai ficar um negócio bem complexo para se resolver isso daí, porque a demanda ela existe, ela é crescente e falta mão de obra. Então você percebe que as fábricas também começam a valorizar esses profissionais que até ontem era tido como um trabalho bem simples, simplório, uma remuneração não tão grande. Então começa a se valorizar ainda mais e fica interessante essa briga no bom sentido para ver quem paga mais, para quem valoriza mais seu profissional. E é muito legal para a gente também entender perfis de fábricas, né? Que a gente está falando de questão de blend e tal, mas falando de fábricas, a gente consegue entender perfis diferentes também. A fábrica que ela ainda é familiar, a fábrica que é produção, escala, números, enfim, a gente também consegue perceber muito isso. Para vocês isso impacta no produto final? Como que funciona? Como é que vocês enxergam isso? Eu acredito que vai impactar na medida que você tenha crescimento de mercado americano principalmente, e eu vejo também crescimento de outros mercados na Europa com produtos de Nicarágua e República Dominicana. Sim. Vejo por maturidade também desses mercados experimentarem esses produtos, se abrirem para esses produtos.
também causado por uma dificuldade maior em poder se abastecer de charutos cubanos. Num bate-papo lá na Murdoch outro dia com o pessoal da importação dos cubanos, a gente ouviu falar de um número de produção de charutos cubanos aí nos últimos 2 anos, 50, 60 milhões de unidades, que é um número extremamente baixo. É pouca coisa. Vários clientes aí no dia a dia lá na loja que estão fora, a gente tem notícia de que a dificuldade de se comprar charutos cubanos na Europa aumentou bastante. Então acho que isso aí abre um espaço muito grande para essas marcas de Nicarágua e Dominicana. Sim. Que provavelmente, se não houver um aumento significativo ou um acompanhamento de produção, vai se refletir num aumento de preço também. Sim. Né? E essa questão que você colocou de preparo de mão de obra. Se essa demanda aumenta muito, você não consegue preparar a mão de obra numa velocidade que permita você manter um custo adequado. Você pode ter um reflexo de aumento de preço aí, talvez ao longo dos próximos anos. Sim, porque, por exemplo, só trazendo um paralelo, estamos falando de 50 a 60 milhões em produção de Cuba por ano. Só colocando duas, tá? Vou pegar uma dominicana e uma nicaragüense. Uma dominicana, que é a tabacaleira, ela produz ali algo em torno dos 40 milhões, e a oliva na Nicarágua também algo em torno de 40 milhões. Só pra gente entender. Acredito que a Fuente são uns 30 milhões. E tem a Fuente também. E a Fuente ainda não começou a produção na Nicarágua. A operação na Nicarágua. Quando começar, em números gerais, vai ultrapassar as duas com folga. É isso aí. Então a gente percebe que todo esse incentivo que tem, investimento, ele vai se refletir também na produção, obviamente. Porque a gente só de duas marcas, uma dominicana e uma nicaragüense, estamos falando de 80 milhões de charutos, que é quase o dobro do que produziu Cuba. Sim. Com todas as marcas nesses 2 últimos anos. E, cara, com extrema qualidade, com processo muito refinado, investimento em tecnologia. Sim. Você vai numa oliva, você percebe que há um investimento em tecnologia. O processo ele vai ser sempre o mesmo em sua totalidade, vamos falar assim, mas cada uma com a sua particularidade. A automação que a Oliva vem implementando nos processos é algo incrível. O Arthur vai estar lá presente, ele vai ver isso com os próprios olhos, e a gente vê isso também na tabacaleira que você teve presente lá. Sim, já fui. Você comentou de fábricas pequenas e grandes, né? A tabacaleira de Garcia, primeira vez que eu tive a felicidade de visitar lá, foi a prova de que não é porque uma fábrica é grande que ela vai fazer de uma forma diferente, com uma qualidade menor, ou porque está ali naquela loucura de 24 horas por dia, 7 dias por semana, do que uma fábrica boutique que tem ali 12, 15 torcedores, até porque fábrica boutique na Dominicana, eu tive lá na tabacaleira Palma, né, que faz o instrutor e o galera, e eles falam que é fábrica boutique, mas você chega lá, não é tão boutique assim. É grandinha, lógico que não chega perto de uma Garcia. Então o boutique que a gente pensa aqui muitas vezes é bem maior do que a gente imagina. A boutique dele é 10, 15 milhões por ano. Mas eu acredito que o fato é que não é porque a fábrica é pequena ou grande que isso vai refletir na qualidade do produto. A Garcia é a prova disso. Tem aí Vega Fina 1998, um baita sucesso, um baita charuto de excelente custo-benefício, entre outros charutos aí que não vêm para o Brasil porque são de marcas, né, aquela história da marca que é cubana, que é um vendido fora, mas eu já degustei vários aí deles e são belos charutos, e de fábricas boutique também. Entender o processo é mais importante que tudo e respeitar o processo também. Então, a partir do momento que uma Garcia da vida, uma Fuente que faz aí 30 milhões de charutos, esse volume é muito mais difícil de você manter, de você ter aquela qualidade, mas os caras são, né, muitos anos de experiência. Sim, sem dúvida. A gente falou mais das gigantes, né? Mas o número de fábricas boutiques nesse país também são muito grandes. Sim. A gente está tendo a oportunidade de trabalhar de maneira mais próxima com os charutos da Casa d'Agri lá na Murdoch, através da Fenícia, que é importadora, com a KBF Boutique, que é a boutique da família Kellner na Dominicana. É um trabalho excepcional também. Então você tem muitas pequenas fábricas
também focada em alta qualidade. Sim, que com certeza. É o desafio de um grande projeto, de um grande investimento. Né? Se você pensar na Gigante, o cuidado e a dificuldade, como o Dom comentou, é muito maior. Muito maior. E a responsabilidade enorme, né? De você ter consistência de blends em todas as linhas de produtos que eles têm. E até aproveitando tudo isso que a gente já está falando, o João citou aqui a questão da Europa, o Arthur também citou que tem clientes que já fazem essa constatação de não encontrar mais o charuto cubano com vastidão ali na Europa, e a gente percebe que as marcas já estão começando a ter mais presença, inclusive dá para citar a Vega Fina, que na Espanha hoje é a marca número 1. Então, esse aumento de consumo global, vocês acham que vai acabar impactando em preço, como o Arthur já citou algo, a um médio prazo? Porque a gente está falando de uma produção que já está mais ou menos ali no teto, até por questão de mão de obra também. Então a gente vê teto de produção, mais o aumento de consumo com uma novidade, um mercado novo que é a Europa. Como é que vocês enxergam isso? Isso aí vai acabar impactando em preço? Como aconteceram com os cubanos, enfim, como é que vocês enxergam isso? Vocês que estão aí no dia a dia lidando com o público em geral. Eu acho que a produção de Nicarágua e Dominicana tem, vamos falar a grosso modo, tem para onde correr para produzir mais. É o que o Fuente está fazendo. Estava abrindo uma gigante lá na Nicarágua. Garcia é uma gigante já, está acostumado com volume alto. Já tem operação, por exemplo, em Honduras. Então eu acredito que a questão de preço, eu não acredito que vai aumentar o preço do charuto por causa disso, não. Eu acho que eles devem vir se preparando aí para uma crescente de unidades produzidas, e os caras têm estrutura. Eu acho que a grande diferença entre Cuba e esses outros países justamente está aí, porque eles têm uma estrutura bem robusta para crescer e mais liberdade também para trabalhar. Questão de blend, questão de poder fazer uma coisa em outro país, questão de aumentar onde eles estão. Então, assim, é um mercado bem valorizado, né? Tanto no país aí local, tanto Nicarágua quanto Dominicana. Essas empresas são super respeitadas. Inclusive, estava no ProCigar esse ano, o presidente da República Dominicana foi no jantar de gala do ProCigar e recebeu uma caixa do Opus X, que foi o número 1 da cigarra, acionado das mãos do Carlito. Então, isso prova ali que você vê o presidente da República Dominicana dando um baita de um valor para o mercado de charuto ali, indo presencialmente num evento de charuto. Então eu acredito que o preço não vai ser impactado de uma forma relevante, assim. Pode ser que seja um pouco, mas de uma forma relevante acredito que não. Eu acho que Cuba está querendo mudar, além de tudo, o fator China, que a gente conhece, já falamos até em outros vídeos isso aqui, mas eu acho que aos poucos, por ter... É como uma joia, cara, como um diamante, como, sabe, uma pedra preciosa. Por que ela é preciosa? Porque ela tem pouco, né? Se você tivesse diamante na rua aí, ele não ia custar nada, se estivesse no chão. Então, o charuto cubano, com essa dificuldade de produção que vem tendo, é natural que ele encareça, né? Está emagrecendo a produção de Cuba. Então não tem como manter toda a estrutura se ele não for repassar isso para o consumidor. Mas essas gigantes aí, principalmente, que tem uma produção já enorme, né? A gente está falando de 30 milhões de charutos, comentamos de Cuba de 50 aqui. Se colocar a Fuente Oliva, já produz muito mais que Cuba. Então acredito que um pouco mais ali para eles não vai ser grande problema, né? Sim. A nossa torcida aqui é que realmente a gente não tenha o impacto de preço, porque isso se reflete naturalmente em demanda, né? Mas a nossa torcida é pela manutenção de preço. Eu acho que algum mercado que pode desequilibrar um pouquinho em relação à Nicarágua Dominicana vai ser o mercado asiático também, a maneira como ele se comportar, ou do quanto essas empresas têm estratégia ou desejo de estar presente ali. Mas só a Europa acho que já é um território bastante grande aí para as marcas desses dois países. E aí, eu quero perguntar até para vocês, que eu acho super interessante e pertinente.
Na loja, vocês também percebem essa questão do aumento do interesse pelos charutos nicaragüenses, dominicanos? Totalmente. Como que está isso? Claramente. Existe, talvez não seja uma palavra ideal para isso, mas existe a conversão do cara que fuma, o cubano, optando por esses agora, tentando conhecer coisas novas justamente por questão do preço? Não diria conversão, acho que não seria bem o que está acontecendo. Uhum. Eu acho que é uma abertura e um entendimento, uma maturidade do consumidor quanto à existência de produtos de qualidade e realmente a abertura de experimentar sabores novos. Eu gosto de citar muito o exemplo do vinho, né? Sim. É você ter abertura para uma outra experiência, sair daquela cartilha, daquela doutrinação da questão de cubano. Né? Então hoje claramente você tem maturidade, o cliente está muito aberto a experimentar charutos de outros países. E a parcela ainda de consumidores mais existentes, eu vejo que ela está diminuindo bastante. Né? O público mais jovem tem essa abertura total. Uhum. Né? Ele é muito aberto ao que a gente lá no ponto de venda apresenta, a maneira como você apresenta, e aí eu acho que o trabalho das empresas que trazem essas marcas, é importante você alimentar teu ponto de venda com uma informação técnica mais clara, mais objetiva, para você repassar isso no consumidor final. Uhum. Isso aí ajuda bastante, a gente percebe isso no dia a dia. Eu vejo que o consumidor, hoje é formado em grande parte por pessoas que querem conhecer as coisas. O que tem de novo, o que tem de novidade. A gente vem passando por uma fase que as pessoas querem experimentar, né? Existe o público que, inclusive, é o público da época que não se tinha essa gama toda de charutos não cubanos. Basicamente, quando eu comecei a fumar há muitos anos atrás, tinha nacional e cubano, né? Dificilmente você achava dominicano. Inclusive, comentamos também várias vezes isso já, né, Thiago? Que antigamente o charuto dominicano e nicaragüense era visto como esse daí é dominicano, né? Na época, sei lá, 20 anos atrás, 15 anos atrás. E hoje o público, eu acho que a internet ajuda muito também, as pessoas a conhecerem e saber, que nem a gente, com um clique aqui, a gente sabe qual que é o blend do charuto, que notas de sabor que a fábrica determinou. Então hoje o público é muito curioso e quer experimentar. Isso está sendo muito legal. E Cuba é uma coisa clássica, né? Cuba cubano, é feito de bitolas muito clássicas. As bitolas especiais, de edições limitadas, são de um custo muito alto. Então não todos têm acesso. Então a Habanos ela se mantém muito com a questão dos clássicos. Uhum. E o público hoje voltado para novidade, para o que tem de novo, o que tem de série nova, o que tem de filme novo, o que tem de charuto novo, o que tem de vinho novo, o que tem de música nova. Então a própria indústria da música mesmo reflete isso. As músicas hoje duram 3, 4 meses, né? Tem poucos clássicos aí de 2, 3, 4, 5, 10 anos atrás, tem poucos clássicos, que nem se tinha de Beatles, Elvis, Michael Jackson. Então o público hoje ele está ávido por novidade. Então, e nisso a indústria dominicana e nicaragüense é mestra, né, cara? Eles são, assim, sempre estão lançando coisa nova, sempre estão colocando coisa nova no mercado. Então, tem entendido melhor o público, eu acredito. Legal. E, assim, a gente percebe também, os charutos off Cuba, eles sempre têm uma cara moderna, algo para chamar a atenção e se destacar na prateleira. A gente tem percebido esse movimento também por parte da Habanos, principalmente a parte de caixa, embalagem. A gente percebe que existe esse capricho maior. Isso seria talvez uma vontade dos cubanos de atrair esse público que já é um público fiel e cativo desses charutos off Cuba? Como vocês enxergam isso? Eu vejo que é um desafio que tem que ser superado dentro de uma estratégia de marketing dos cubanos. Sim. Buscar um público novo. Se você depender do público aí da geração de 60,
70 que começou a fumar nessa época, se você não tiver uma busca de novos consumidores, a dificuldade é muito maior. Né? É óbvio que isso está ligado à estratégia. A Habanos, apesar da queda de produção que a gente comentou, a rentabilidade, o lucro foi muito maior, apesar da quantidade menor vendida. Então depende um pouco da estratégia que a empresa quer. Mas eu vejo como sobrevivência dentro de um mercado você buscar sempre a renovação do teu cliente e novos clientes. Né? Então acho que isso que você comentou está ligado a essa imagem nova de você atrair consumidores com base num marketing diferente, numa aproximação diferente no público mais jovem. Eu acho uma coisa importante citar também, que talvez seja até um pouco incômodo para algumas pessoas, o custo de produção de cuba é muito baixo. Sim. Entendeu? Então, assim, sabemos aí quanto que ganha um torcedor, um leitor de tabacaria, Master Blender em Cuba, ninguém sabe quem é. Então, assim, o custo de produção deles é de fato baixo. Eles pagam muito pouco, os charutos são caros. Então, eu acredito que nessa competição, que nem o Arthur falou, os 50 milhões de charutos vendidos por Cuba, produzidos por Cuba em um ano, eles vão ter um resultado ali, quando você fizer a soma na planilha lá, quanto que eu tive de lucro líquido. É diferente de outras, porque uma oliva para manter não sei quantos torcedores, Tabacalera de Garcia para manter não sei quantos funcionários. A gente não tem esses números aqui, é uma pena, mas eu sei que é muita gente. É tudo by the book, né? Pessoas vivem daquilo, eles mantêm escolas, mantêm creche, mantêm isso, mantêm aquilo. É uma estrutura muito robusta. Então o grande desafio realmente é esse, porque o charuto cubano é maravilhoso, sempre foi, sempre vai ser, sempre vai ter seu espaço no coração de todo fumador de charuto. Mas quando a gente vai analisar a indústria a fundo, o custo de produção deles é baixo. É uma coisa governamental. Então, assim, aí eu vejo que tem uma análise que a gente tem que pensar nisso também e levar isso em conta, né? Sem dúvida, sem dúvida. Bom, e até aproveitando que vocês estão aqui, que estão lidando direto com o consumidor, vocês já começam a enxergar que existe um público fiel mesmo, o cara que vai na loja e fala, não, eu quero um nicaragüense, eu quero um dominicano, eu quero um cubano e não troco por nada. Como é que vocês enxergam isso? Nosso mercado é um mercado extremamente novo, ainda está aprendendo sobre essas marcas, que lá fora eles chamam marcas do novo mundo e do velho mundo. Sim. Quando se refere a Cuba, e os off-Cuba que a gente fala aqui, eles dizem novo mundo. Como é que vocês enxergam isso? Tem claramente esse público hoje querendo experimentar Nicarágua, querendo experimentar Dominicana ou um charuto que não seja cubano, né? Isso a gente observa uma crescente nesse tipo de público, né? E tem também, numa pequena proporção, alguns resistentes que absolutamente não querem experimentar alguma coisa que não seja cubana, ou não queiram continuar fumando um charuto cubano. Eu tenho 2, 3 exemplos que sempre me vêm à cabeça lá de clientes, né? São radicais, podemos dizer assim, em não querer experimentar, mas absolutamente não experimente, por mais que você fale de um lançamento, de uma novidade, coloque uma informação provocativa ali para a experiência dele, não quer. Sempre tem o fã, né, dos habanos, sempre vai ter, né? Principalmente os old school, né? Sim. Que é o que a gente falou, que o cara que começou a fumar há muitos anos, acostumou com alguma bitola ali de cubano, mas eu não sei se o Arthur pode até me corrigir, porque eu tenho lá o Chateau, mas eu não fico também em cima do umidor o tempo inteiro. Quando eu tô lá, eu procuro ajudar. Mas eu acho que a venda de charuto no ponto de venda, ela em sua maioria é feita para pessoas que chegam na tabacaria de mente aberta. Pelo menos comigo lá, todas as vezes que eu tô lá, acontece isso. O que você me indica? O que você tem de novidade? Então esse cara é o cara que dificilmente vai no cubano, né? E o cara, agora, aquele cara que vem focado, aquilo ali, normalmente é cubano. Fala, não, eu vou fumar hoje um Partagás, um Romeo e Julieta. Agora, a grande maioria do público tá querendo experimentar.
Isso, para nós lá, tem acontecido mais isso. Se a gente for colocar isso em termos percentuais, com certeza a maioria de quem também frequenta lá vai em busca de uma experiência nova ou de uma indicação. Sim. E são casas que têm também um atendimento, um conhecimento diferenciado, que podem dar esse atendimento com mais personalidade. Então, a maioria realmente vai buscando uma opção, uma orientação, uma novidade, uma coisa que você indique que seja interessante para ele conhecer. E tem também um público, essa questão do fumante de cubano, normalmente as pessoas mais resistentes são de uma idade mais 50 anos para cima, mas você tem às vezes algumas pessoas mais jovens, às vezes não, na maioria dos casos por desconhecimento ainda, de ir no cubano por uma segurança, porque ele sabe que ali ele não vai pagar mico se ele sentar, falar que fumou um charuto cubano, ou tirar uma foto, postar que ele está fumando um charuto cubano, tentar na margem de segurança dele. Mas a gente tem, graças a Deus aí, o trabalho de muita gente, esse crescimento nas marcas Nicarágua e Dominicana. Sim, e é interessante porque a gente sabe que essa geração nova que vem chegando aí, eles são ávidos sempre pelo novo, pelo rápido, consumo rápido, consumo fácil, e a gente sabe que nem sempre os lançamentos vão estar disponíveis, até porque não tem lançamento toda hora. Não dá. Isso é uma preocupação para quem está na loja, para que essa aderência dessas marcas que estão chegando, elas continuem sempre na prateleira girando. Como é que funciona isso na cabeça de vocês? Sim, é interesse totalmente nosso esse alinhamento, para você ter essa continuidade e poder também ter um planejamento dentro da tua estratégia. E outra questão que eu noto bastante nos últimos anos é não só a busca de um charuto, de uma novidade, mas de uma harmonização. Sim. Muita gente que vai atrás não do charuto, mas de uma harmonização agradável. Uma experiência legal. Exatamente. Né? Isso é muito interessante. E lá, como é que você enxerga isso? Cara, lá eu vejo que com a quantidade de lançamentos que vem tendo aí nos últimos anos, principalmente no período mais recente aí, espaço físico, poucas tabacarias conseguem ter tudo, né? Então, o que a gente tem trabalhado muito é sempre ir mudando um pouco o portfofólio, colocando novidades, porque até para o consumidor lá da Casa Murdoch, do Chateau Lounge, eles eu costumo brincar que em São Paulo temos várias tabacarias, né? E são meio que igrejas, assim, né? Tipo, tem o cara que vai lá no Chateau, tem o cara que muitos vão em várias, assim, mas tem sempre aquele que vai no Chateau, tem o cara que vai sempre na Murdoch, o cara que vai sempre em outras tabacarias, enfim. E é legal você estar mudando ter novidades para oferecer. Então essa gama que uma Reality tem e outras importadoras vêm trazendo novidades, é importante também você acabou tal charuto que demorou mais para vender, eu coloquei, tem uma novidade aqui, que talvez no portfólio da Reality algum tem, mas para nós lá é uma novidade, para o consumidor, o cara que não fumou, então a gente vai tentando guiar de uma forma que a gente vai alimentando essa sede por novidade no nosso mundinho ali. Porque se você for ter tudo, o espaço físico falta mesmo. Eu acho que dificilmente alguma operação aí tem tudo que existe no mercado, né? Sim, e até esse final de ano, 2023 para 2024, chegaram muitas coisas, inclusive de Cal e Macanudo, que são marcas que têm, cara, uma vastidão de linhas. Dá pra ter tabacaria só de Cal, só de Macanudo, só de Fuente. Eles lá fora, eles têm a Macanudo Cigar Club, enfim, que são lugares, inclusive, que, pelo amor de Deus, espetaculares. E a gente percebe, cara, foi perto de 25 novidades, 25 linhas novas. E são marcas que acabam caindo no gosto do pessoal, primeiro, por ser novidade, e segundo, que são coisas extremamente bem trabalhadas. O perfil da Cal, a gente percebe até que na marca deles, que é algo jovem, algo moderno. Então eles trabalham com, cara, se tem tabaco, sei lá, na Iugoslávia, eles vão dar um jeito de colocar esse tabaco para fazer blend. E eu acho isso muito legal. E fazem muito bem.
Eu acho que os charutos, principalmente da Cal, esses últimos que chegaram, e citando outras coisas, Birkenhouse que chegou, que é legal pra caramba, eu fumei o Maduro, eu acho fantástico. Cal, Macanudo, tem Fuente com novidade também, enfim, a gente se vê muito, a gente vê muito essa questão em feiras, por exemplo, a PCA, que acontece em Las Vegas, vai mudar ano que vem, tem Intertabac também, então as empresas usam essas feiras para lançamentos. Esse ano não teve tanta coisa assim, então a gente já começa a perceber que, será que estamos atingindo um limite de novidades? Como é que vocês enxergam? Estamos chegando num tempo que talvez não tenha mais tanta coisa a ser feita? Como é que é isso? Eu acho que assim, precisa trabalhar uma linha, toda marca aí vai ter que ter a sua linha carro-chefe, né? Que nem o pão francês na padaria, né? Sim. Tipo, não sei se você for numa padaria que tem o melhor pão de queijo, o melhor croissant e o pão francês não tem, por exemplo, né? É o carro-chefe. Uhum. Então eu acho que as marcas têm que trabalhar as linhas para que essas linhas se perpetuem aí, né? Porque se você fica novidade, você não fixa muitas coisas. Uhum. Então é uma linha muito arriscada, assim. E é o que você falou, vai chegar uma hora, você entra num site de uma marca grande dessa, você vai colocar lá cigars. Porra, tem uma lista imensa de linhas, dentro das linhas tem outra lista de bitolas, e aí tem versão com capa assim, capa assado, não sei o que. Então assim, começa a ficar uma coisa que os lojistas eles vão ter que realmente escolher que caminho eles vão seguir. Não dá para você abraçar o mundo inteiro, não. E as marcas têm que também ter essa consciência. Tem uma linha muito vasta, legal, mas tem uma hora ali que tem que começar a controlar, porque se você acostuma o consumidor a sempre ter uma coisa nova, isso uma hora vai ter que desacelerar. Sim, não vai ter como. Não tem como viver de novidade. Imagina daqui 20 anos, lançando um charuto todo ano, um monte de bitola, e cada marca trabalhando nisso. Uhum. E a questão de produção também é um pouco complicada, né? Não é simplesmente você cria um blend e já tá dando certo ali da primeira produção. Uhum. Os torcedores vão ter que se adaptar. Tem até um amigo que comentou que fazer charuto é igual uma locomotiva. Ela demora para pegar velocidade e demora para frear. Então a história é basicamente essa. Precisa acertar ali a bitola, o blend, a questão de galera, né? Uhum. Os torcedores. E depois também para você falar, agora acabou, agora é outro. Não é... Então existe também uma questão industrial aí que é um tema bem complexo. Sim. Como é que você enxerga isso, Arthur? Eu concordo praticamente com tudo que o Dom falou. Eu acho que talvez seja um momento de desacelerar um pouquinho, tanto lá fora como aqui, para que o mercado absorva algumas coisas e entenda melhor a proposta das marcas, né? Porque se você não tiver um tempo de maturidade, você não vai criar fidelidade com a maioria das marcas, né? Então acho que é importante você ter uma cadência. Eu acho que é hora de repensar a velocidade com que os lançamentos estão acontecendo. Sim, eu acho que até as próprias empresas começam a enxergar isso, justamente para você começar a criar identificação e fidelização com os clientes. Uhum. O nosso mercado, como é um mercado extremamente jovem, comparado, por exemplo, com o mercado norte-americano, que, os caras estão acostumados a fumar off-Cuba desde o embargo lá atrás, né? Então, eles já estão habituados, já conhecem isso. Nós aqui estamos vivendo o nosso embargo agora. Sim. Que está começando a chegar as coisas novas, coisas diferentes. Então, a gente tem aprendido com as marcas, entender o perfil de cada uma, para que aí sim crie uma identificação, crie uma fidelidade com cada uma delas. E, obviamente, não vão ser todas que vão cair no gosto das pessoas, porque, no fim das contas, é isso. O que a pessoa gosta, ou o que a pessoa não gosta. Então, eu acho que esse é o desafio daqui para frente. Eu acho que a novidade ela sempre vai ser bem-vinda, mas eu acredito que em curto prazo aí não existam mais tantas novidades, tantas coisas absurdamente diferentes a serem lançadas. Eu vejo assim. Por mais que tanto Nicarágua e Dominicana tenham a possibilidade de criar muita coisa ainda para a questão de origem de tabaco e tudo mais. Claro. Né? Até vou citar, agora da PCA teve lá no stand da Arturo Fuente, que é sempre um dos mais visitados, porque é gigantesco. Eles colocaram lá em exibição a caixa de uma linha chamada Blackpink. Não é que é isso? Não está pronto. É só para vocês saberem que a gente está desenvolvendo. Então,
isso é uma forma de fidelizar o cliente a sempre estar buscando informações sobre Arturo Fuente. O 25º aniversário, que apareceu a caixa lá, que até então só vinha num umidor específico e especial, parece que vai entrar em linha. Quais são as informações? Lançamento? Não tem data ainda, está desenvolvendo. Então a gente percebe que isso também tem sido uma tática das marcas de prender a atenção do consumidor para que ele siga acompanhando a marca para ver quando sai, quando que vai vir, quando vai chegar. A caixa do Fuente Padrão, que foi lançada em 22, se eu não me engano, ou foi 22, foi apresentada em 2022, se eu não me engano, agora me fugiu, eu acredito que seja eu, 23, não lembro, sinceramente. Não, foi antes, 20 do ano passado não foi não. Eu sei que foi faz um certo tempo, ainda não chegou, agora que está chegando no mercado, e quando foi lançado foi um barulho astronômico, porque são duas gigantes, Padrão e Arturo Fuente, que se uniram para fazer um charuto especial para outra marca, né? A Fuente fez um para Padrão e a Padrão fez um para Arturo Fuente. Então a gente percebe que isso também tem sido uma estratégia para as marcas fidelizarem as pessoas. Vocês enxergam mais ou menos isso assim também? Como é que vocês veem? Sim, vejo, e acho que isso faz parte do marketing, de você chamar a atenção, né? Você tem que provocar, atiçar a curiosidade, né? E aqui no Brasil especificamente eu vejo que uma dificuldade, tanto para quem importa, produz, para lojista também, é a falta de números. Eu não vi até hoje uma pesquisa nacional que pudesse dar subsídio de planejamento para as empresas. Eu acho que isso aqui era uma coisa importante de se acontecer, né? Ou de a gente não sabe quantos produtos são consumidos no Brasil. Essa é a grande verdade. Quantos consumidores, quantos fumadores de charuto a gente tem, né? Então acho que esse é um caminho importante ainda para a gente fazer a lição de casa aqui internamente. Sim, concordo. Nos Estados Unidos, sei lá, consome, vamos supor aí, chutando um número bem honesto, 500 milhões de charutos por ano, quantos são consumidos no Brasil? Me perguntaram isso no ProCigar, um amigo de uma marca lá, e, cara, eu fiquei sem resposta e foi esse sentimento. Falei, cara, a gente não tem realmente. Quantos charutos são vendidos no Brasil? Não dá pra Exatamente. Tem ideia, cara. É um mercado restrito, Anvisa e tal, cara, mas isso é algo que precisa ser levantado através do sindicato, enfim. Eu acho que é eles que precisam cuidar e passar essa informação para as fábricas, para as importadoras, enfim. Acho que isso precisa ser feito com certeza. Porque senão você fica pisando ali num território que você não sabe, você desconhece, cada hora de uma forma. Sempre apostando. Na tentativa e erro que... Sempre apostando. E a gente muitas já não pode oficialmente fazer divulgação de nada porque é proibido. Tudo é encarado como propaganda. Nunca é uma questão de produção de conteúdo. Não, eles encaram tudo como propaganda. Essa já é uma questão. A outra questão é classificar o charuto juntamente com o cigarro, por exemplo. Então esse contexto da gente tentar desvincular o charuto do cigarro já é algo que a gente está tentando fazer há bastante tempo. As pessoas começam a entender que é isso mesmo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não estou dizendo, mais uma vez, volto a falar, não é algo que seja saudável, mas em relação ao cigarro não tem como comparar, que são coisas completamente diferentes. Mas a gente sente falta disso mesmo, desses números para a gente saber para onde vai, se planejar, funciona, se planejar, exatamente. Então, o amadurecimento do mercado envolve tudo isso, cara. A gente entender o mercado, saber o funcionamento, quantas pessoas estão aqui, o crescimento disso, como é que tem sido, para saber se existe novas pessoas entrando, se interessando por esse tema, porque é um estilo de vida. No fim das contas, é um lifestyle que a pessoa tem um hobby, que as pessoas têm para ter um momento delas ali, né? Verdade. Uns tomam cerveja, outros tomam cachaça, outros fumam charuto. Simples assim, né? Mas realmente eu sinto falta de ter esses números para a gente fazer essa lição de casa. Seria bem legal. Senhores, eu acho que é isso. Quer acrescentar mais alguma coisa nessa questão dominicana? Nicarágua? Temos aí um conteúdo de quanto tempo já, diretor? 2h30? Não. Nós estamos falando de um vídeo aqui de mais ou menos quase 1 hora já. Por aí. Muito conteúdo legal. Eu acho esses bate-papos assim, sem roteiro, sem nada, a gente vai debatendo, eu acho super bacana e acredito que você que está aí nos assistindo também, se gostou, deixa aí o seu gostei, comenta aqui embaixo as suas impressões também, que são super importantes aqui pra gente.
Às vezes as pessoas vêm, elas assistem todo o conteúdo, não se inscrevem, não dá like e não comenta. Acontece. Pô, ajuda nós aí, te ajudar. Como é que é? Pra sorrir tem que fazer rir. Então é super importante também essa participação de vocês aí, para que a gente continue produzindo aqui também. Meu querido Dom, uma vez obrigado. Eu que agradeço, por meu estar presente amigo. aqui com a gente. Obrigado. Sempre importantíssimo. O seu canal, o senhor está precisando movimentar, hein? Tô precisando. O senhor está fazendo essas andanças aí pelo Brasil. Registre esses momentos. Pois Coloque no ar, pô. É isso. As pessoas ficam curiosas para saber onde está o Dom Emanuel. O que está fazendo? Do que está se alimentando? Marca nova no mercado? Marca nova. Trabalhando forte aí. Sensacional. Obrigado uma vez. Eu que agradeço, presente irmão. com a gente. É super importante. E Arthur, meu querido, sempre uma honra. A gente tenta, até brinquei aqui que eu preciso tentar falar mais baixo para poder acompanhar o Arthur. Tranquilo, eu, né? Eu arrebento com o nosso querido diretor lá na hora de finalizar o vídeo, porque fica o áudio do gordo lá em cima e o Arthurzinho pleno, Tranquilinho. falando tudo que tem que ser falado. Obrigado, Arthur. Eu que te agradeço, sempre um prazer estar aqui com você, Thiago. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Super importante ter vocês aqui e ter vocês aqui com a gente também. Super importante. Compartilhe aí com os amiguinhos e amiguinhas esses conteúdos que produzimos aqui. Vamos ficando por aqui. Espero você em próximos vídeos aqui no nosso canal. E claro, um beijo desse gordo que vos fala. Até a próxima. Tchau.